Olá, tudo bem? Bora estudar a lição? Hoje, dia 23 de novembro, e a lição traz como título Pregando aos Espíritos na Prisão. Os textos para a leitura se encontram em 1 Pedro, de capítulo 3, 13 até o 20. Eu vou ler o 19. No qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Olha que texto bem controverso, difícil de entender, né? Só para fazer uma comparação aqui, quando Caim matou Abel, Deus fala assim para Caim: o sangue de Abel clama a mim. Espera aí, sangue clama? Por que usou essa figura de linguagem? Essa figura de linguagem para mim é uma prosopopeia, é o mesmo contexto aqui. É um texto difícil de entender, que algumas pessoas distorcem ou usa isoladamente. Aqui, ó, na tradução que eu tenho, está falando que é o estilo da vida do cristão. Aqui está falando, por exemplo, no verso 9: não retribuir o mal com mal, nem ofensa com ofensa. Abençoai, portanto, as pessoas, né? Olha o verso 15: reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Tantas outras coisas boas que ele está falando do estilo de vida do cristão. Não está falando de morte, não está falando de ressurreição, mas a figura de linguagem que ele usou, algumas pessoas distorcem e usam de maneira errada. Se nós pegarmos, por exemplo, Hebreus 9, 26 e 27, deixa eu só confirmar aqui, 27 e 28, né? Eu tenho aqui aberto já. E assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá a segunda vez, mas não mais para eximir os pecados, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Então, Jesus morreu e ressuscitou, e ele vai fazer o mesmo com aqueles que morreram ou morrerão até que ele volte. Eu quero estar vivo, mas se eu morrer e eu for fiel até o fim, eu serei ressuscitado. É isso que o texto está querendo dizer. Preso em prisão, aqui está falando, né? Pregando aos espíritos nessa prosopopeia. Eu vou ler aqui o que a lição está falando. Ó. Devemos notar que em 1 Pedro 3, os espíritos em prisão do verso 19 são identificados no verso 20 como antediluvianos, desobedientes nos dias de Noé. O termo espírito, que no grego é pneuma, é usada nesse texto e em outras partes do Novo Testamento, como 1 Coríntios 16, Gálatas 6, em referência às pessoas vivas. Olha o detalhe, que podem ouvir e aceitar o convite da salvação. A expressão na prisão, obviamente, não se refere a uma prisão literal, mas à prisão do pecado, em que se encontra a natureza humana não regenerada. Ficou mais fácil de você entender, né? Essa figura de linguagem. Que Deus abençoe você ricamente. Tenha um ótimo dia.